E aí também essa questão geracional, O que né? você falava Eu disso acho sobre o Dia das que, Mães, por mãe? exemplo, Sobre o Dia das Mães, sobre o Dia já das que minha Mulheres, mãe tá mãe. aqui, né? Geracionalmente falando, eu tenho privilégios imensos que não existiam na época da minha mãe, que não existiam na época da minha avó e etc, né? Então é isso, hoje eu moro fora, tenho oportunidade de estudar até aonde eu quiser, né? E o que não era Tá falando, acessível a outras gerações, essencialmente sobre isso, né? Sobre o lado da mulher que tem que ser para sentar em casa, cuidar dos filhos e ou trabalhar e cuidar dos filhos, né? A dupla jornada. E eu hoje sou uma mulher de 29 anos, solteira, sem filhos. Então, isso é uma realidade importante a ser pontuada, que acontece, com muitos privilégios a mim, mas que não muda tanto ainda, né? Ainda não é o suficiente, ó. Certo. Você emociona, Nive. Mas tranquilo, eu estava pesquisando uma outra coisa. É que eu lembrei de um fato, que essa questão dessa visão que você falou que o europeu tem da mulher no Brasil, muito pessoal atribui ao João Dória, né? Que ele fez essa propaganda da sexualização da mulher lá para fora na década de 70 e 80, né? Certo. E a senhora, o que a senhora acha do Dia da Mulher? A senhora que... Eu? É. Eu nem penso sobre isso. Dia da Mulher é todo dia? Um dia específico? Não vejo muita diferença, não. Não. Eu acho que a mulher tem que ser valorizada todos os dias, né? Por tudo que ela faz, por tudo que ela trabalha, por tudo que ela se esforça. Mas valeu, né? Esse dia aí que foi criado. Depois de tantas mulheres sofrendo, tantas mulheres se morreram por causa disso, houve a consciência aí do Dia da Mulher. Mas acho que tá encaminhando, né? Um dia a mulher chega lá. Por enquanto é só luta. A senhora não percebeu nenhuma mudança com esse Dia da Mulher, assim? Não é nada que seja tão significativo. Ou é? Eu acredito que... Não sei, para ser sincera. Eu nunca acompanhei, assim, politicamente, nada com relação a esse Dia da Mulher aí. Se mudou muita coisa para elas, não sei. Na minha vida, infelizmente, nunca mudou nada. Não tem nenhum tipo de mudança com relação a esse dia, não. Mas, no geral, eu não sei. Para ser sincera, eu não sei te dizer, não. Eu não acompanho, né? Na verdade, assim, se esse dia tem refletido bastante com relação à mudança do Dia das Mulheres, né? Hoje ainda continua ganhando menos, o emprego continua ainda sendo mais, eu não digo discriminada, mas menos valorizada como deveria. Tem muita coisa ainda que poderia ser feita para melhorar. Mas de si, muito, não sei. Mas desde aquela época que a senhora assim, teve consciência assim, ou vou dizer assim, desde a época que a senhora era mais nova, assim, sei lá, não sei se a senhora consegue lembrar da época que era criança, assim, dessa percepção do ser mulher quando era criança, até hoje em dia, ou na adolescência. A senhora viu alguma mudança? Minha adolescência foi muito de criança, né? Não tinha muito esse engajamento de ser mulher. Foi muito diferente do que é hoje um adolescente, na verdade. Naquela época a gente não tinha tanta consciência, assim, do se existia ou não discriminação da mulher. Eu nunca me senti discriminada nessa época de adolescente, nem de jovem, né? Então, eu não tenho esse estigma sobre mim de dizer, olha, por você ser mulher, você é discriminado ou não. Eu nunca senti isso em mim, né? Assim, mesmo porque o meu trabalho também a gente tinha gestores que respeitavam bastante as mulheres, então, em questão de promoção, questão de cargo, a gente era promovido de acordo com a sua capacidade, não tinha discriminação de ser mulher ou ser homem. Então, na minha pele, eu nunca senti, né, o que outras mulheres sentem hoje, a discriminação por cor, por raça, por tantas outras coisas. Eu nunca tive isso, não. Eu não sei se eu era mais inocente, né, na época, menos politicagem, né, na minha vida. Então, foi mais tranquilo para mim.
com relação a isso, né? Você Agora, não com relação ao trabalho, a gente sabe que a mulher, ela tem um salário, apesar de ser, em muitos cargos, ser mais capaz que o homem, ela ganha menos. E isso não mudou até hoje, né? Mas na sua época você via muitas mulheres em cargos de, como a gente chama de poder, assim. Cargos de liderança. Cargos de liderança, melhor, obrigado. Cargos de liderança, vamos dizer assim. Ainda não, eu acho que ainda falta muito, viu? Porque a mulher, ela é capaz, mas ainda existe o estigma do homem, né? Mandar e achar que ele é melhor, ele é mais capaz, o que não é verdade. Eu acho que a avaliação deveria ser igual, né? Com relação a isso. Mas, por exemplo, eu trabalhei 28 anos no banco. E na diretoria que eu trabalhei, nós não tínhamos esse problema de, ou seja, em questão de promoção, escolher o homem que é menos capaz. Nunca foi feito isso. A gente sempre teve a possibilidade de mostrar que conseguia trabalhar, tanto é que a maioria tinha um cargo já de responsabilidade, mas também não tinha também esse negócio de ganhar menos do que o homem, normalmente elas ganhavam iguais também. Então eu não senti muito isso pesar na gente, entendeu? Mas eu sei que outras empresas, infelizmente, isso acontece muito. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, eu fazia economia na época, e existiam empresas, inclusive uma empresa que é de Suzano, hoje ela existe ainda, e ela dava oportunidade, né, aos estudantes de, quando existia uma vaga, existir a possibilidade de ficar um dos, né, dos estudantes. Então, da nossa área mesmo foi escolhido 2 funcionários, só que um era branco e outro era preto. Adivinha quem ficou? O branco, que tirou menos nota do que o preto. Quer dizer, discriminação existe para todo mundo, entre mulher, homem, entre cor, entre raça, entre um monte de coisa. Então, daquela época para frente, a faculdade que era, antes era a faculdade, que é a Brás Cuba, hoje é uma universidade, né, em Mogi, não é mais uma faculdade, ela cortou até a relação de mandar funcionário, porque ela não concordou com o que foi feito na época. Então, ela não mandava mais os alunos por causa dessa discriminação. Então, a discriminação existe para tudo, né? Não é só para a mulher, nem só para o homem. Existe para todo mundo. Então, acho que a igualdade está bem longe de ser alcançada, na minha opinião, né? A senhora percebeu alguma evolução desde lá para cá ou nenhum? Eu não sei, eu estou fora já da área de trabalho já há mais de 12 anos, né? Então, eu não sei o que vem mudando aí em favorecimento da mulher, não sei te dizer, porque eu agora estou igual as meninas, sou mais uma crentinha, eu só vou para a igreja, né? E às vezes viajo, que é o que eu consigo sair um pouco. Na minha igreja mesmo, a gente vê que as mulheres têm menos cargo. Hoje, por exemplo, eu sou da igreja que chama Assembleia de Deus, né? Acho que você já sabe. E a mulher tem cargo, mas é cargo, vamos dizer assim, sei lá, não sei dizer como assim o cargo, mas são cargos inferiores. Por exemplo, ela não pode ser uma pastora, ela não pode ser uma diácona, ela não pode assumir nada, sabe, assim, de mais especial. Já tem igrejas que já tem igrejas que já fizeram isso, né? Que já estão promovendo as meninas e tal. E não é o que, por exemplo, quem manda é os coronéis, vamos dizer, os coronéis pastores, né? Presidentes. Então, na nossa igreja a gente vê que a mulher não tem muita chance, não. Ela é mais discriminada, sim, com relação a ter um cargo superior. Vamos supor, ela vai ser pastora de uma igreja. No meu ministério não tem. Existem outros que têm. Então, ainda existe esse estigma, né, da mulher ser inferior ao homem. Não é o que a Bíblia diz, mas é o que eles querem. Então, quem manda, por enquanto, são eles, né? E a gente, mulher, ainda aceita de uma boa, que eu não vejo irmãs ninguém reclamar, né? E que não é legal, mas é isso. Não sei. Agora, quem tá mais assim, por exemplo, Paloma tá mais na convivência, então acho que ela percebe melhor, na verdade, como é que tá hoje
a situação da mulher no país, né, na sociedade em si. Eu mesmo não consigo ver, assim, como é que anda, não. A não ser por reportagens, por essas coisas, assim. Mas, infelizmente, eu acho que do que era, hoje já melhorou muito, né? Ela acha que as duas filhas da senhora teve mais oportunidade que as mulheres da sua época? Estou dizendo só o seu caso, mas as mulheres em si. Ou a senhora não teve essa percepção assim na época? Não Ah, não consegue tem? relação? Não tem dúvida, com certeza. Antes a mulher era do lar, né? Ela tem o estímulo de cuidar do marido e cuidar dos filhos. Era isso, né? E fora isso, ela não tinha chance, não, era difícil. Então, muitas se submetiam a ficar com um homem que a maltratava, que fazia dela o que queria, porque não tinha uma chance de trabalho. Hoje não, hoje eu acredito que a mulher tem a liberdade de sair de uma situação ruim, né, de uma situação que para ela não é favorável, ela pode sair e sobreviver. Na minha época, aí há 40 anos atrás, a coisa era bem mais difícil. Era bem mais complicado. Hoje eu não vejo assim, não. Hoje eu vejo que se a mulher se posicionar, ela chega lá. Claro que não vai ser fácil, não, mas chega. Né? A gente vê mulheres hoje na política, mulheres presidentes de países que imagina que se ia ter no passado. Claro que não, né? Mas hoje já melhorou. Eu vejo que melhorou bastante. Eu acho que isso é graças ao pioneirismo, né? Então, acho que entra nisso na questão do Dia das Mulheres também. Precisaria de uma mulher começar um movimento, independente de que área, né? Então, já que a minha mãe está aqui, é importante falar do pioneirismo da minha mãe, né? Como ela mencionou Exato. ali rapidamente, ela foi a pioneira da história geracional da minha família. Então, a primeira a ter um trabalho formal, um bom trabalho, trabalhou para banco, que é um trabalho, né, muito reconhecido, muito difícil de conseguir, principalmente na época que ela trabalhava, e conseguir trabalhar 28 anos numa empresa, isso é um pioneirismo. Além do mais, ela mencionou que ela começou a faculdade, teve que interromper, mas isso é um pioneirismo, imagina, vindo de uma história de pais que tiveram pouca escolarização. Ela foi pioneira. Independente dos momentos que teve que interromper, ou que continuou, independente disso, foi um pioneirismo, né? As minhas conquistas coletivas, que nunca foram individuais, vêm de um trabalho de uma mulher que veio antes de mim, né? Que é minha mãe. Que eu sou muito. Pioneirismo, É mas exatamente isso. só que hoje não vamos dizer assim, bem visto uma pessoa permanecer tanto tempo numa mesma empresa, né? Na minha época, vamos supor assim, era como é que se pode dizer? Você mereceu ficar alguma coisa assim, sei lá. Mas hoje as pessoas mudam. E é o certo, né? Às vezes não é vantagem você trabalhar tanto tempo numa única empresa que você termina não aproveitando muito, né, do que você é capaz. Mas é isso. Hoje é outra história. É que a questão da mudança de emprego hoje em dia também, porque Não tem uma. estabilidade. Não, aqui teve também pode dizer, uma degradação do ambiente de trabalho também, né? Pode ser, pode ser. Você Eu vê que acho que antigamente você tinha algumas oportunidades dentro da empresa, tinha um certo investimento que hoje em dia não tem mais, né? não tem mais, né? Não, Antigamente acho que plano de carreira talvez você não tem. Tem empresa que não fosse, tem plano de carreira. fosse mais valorizado, né? E hoje não é. Hoje eu Não, acho que eles não valorizam, né? Eu já vi histórias de as meninas contarem que houve promoção na empresa e pelo que ela estava comentando, se fosse por tempo, né, de empresa, tempo de carreira, seria ela próxima a ter essa oportunidade e eles pulam essa oportunidade e não valoriza, né? Então não tem como a pessoa permanecer numa empresa dessa forma, né? Eu acho que quem termina perdendo é o próprio empresário também, que ele não valoriza, né? sim. Não, eu falo isso não só por causa da mulher, porque tem um amigo que ele tá há 25 anos na Ambev e continua como chão de fábrica ainda, né? Até hoje ele não 25 conseguiu. anos? Olha só.
Continua trabalhando lá na parte de... Ele trabalha na parte de rótulo ali no Maquinaria? Cambuci. Então, Ele corta papel e cuida da parte de embalagem, né? sim. Mas ele... Um dos motivos que ele cita às vezes é porque uma época a empresa queria que ele fosse num julgamento, né, para depor a favor da empresa contra um ex-funcionário. Ele se recusou e falei que foi por isso que um dos motivos também que ele foi, talvez pode ter sido bloqueado, né, assim, por não ter. Com certeza. E também, né, dentro da empresa ele fala assim, pô, não tinha oportunidade de estudar, né, mas ele teve 4 filhos, né, 2 são não ouvintes, né. Sim. Então eu falei, como que você vai estudar com o salário baixo que você ganhava também naquela época, né? A empresa também não tinha nenhum, como pode dizer, incentivo para que você pudesse estudar, ou dasse uma bolsa, algo do tipo, né? Para você poder fazer isso. Então, como que você vai fazer? Algo bem complexo. Hoje em dia está muito disso, né? Então, por isso que as pessoas não conseguem ficar mais na empresa. Não consegue. Agora, essa nova geração, nem vou falar sobre eles, que já é um outro caso, né? Sim. Aí já é um outro porém, já é uma outra conversa. Mas a gente vê muito isso da precarização do trabalho hoje em dia, né? No caso da mulher, então, da pessoa que mora na periferia, do negro, isso é cada vez pior, né? E hoje eu vejo também que o salário, ele não é mais um salário, na verdade, porque eu vejo no caso da minha sobrinha, ela trabalha, mas ela não consegue ter uma pessoa em casa para cuidar do filho, tem que, na época, tinha que trazer para outras pessoas, um dia fica com um dia fica com outro, porque o salário não dá. Eu, graças a Deus, sempre tive a oportunidade de ter uma empregada fixa em casa para cuidar deles, eles nunca foram para creche, nenhum deles, né? Não que eu sou contra, não é isso, é que eu vejo que o salário hoje está muito, sei lá o que aconteceu, que as pessoas não conseguem manter uma família com o salário que está ganhando hoje, né? Muitas mulheres. Então, para elas é muito difícil, né? Ter que levantar cedo, leva o filho na creche, traz, pega, leva, às vezes o marido leva, ou ela vai e leva, e trocam, às vezes não tem nem essa ajuda. Então, eu acho que elas deveriam se mexer mais para ver se talvez consiga movimentar aí que seja valorizada no trabalho, né, para poder ter uma estabilidade melhor. E eu não vejo que tem, não. Em algumas realmente não tem. Então fica difícil. Eu lembro que na minha época eu conseguia, com o que eu ganhava, dava tranquilo. Né? Eu conseguia trabalhar, quando eu entrei no banco, era solteira, trabalhava meio período, e eu conseguia pagar minha faculdade, eu ia para a faculdade, eu pagava a faculdade. Hoje o pessoal não consegue pagar uma faculdade. Hoje não consegue. Se você quiser fazer uma faculdade com o salário que ganha, a maioria não consegue, gente. Tem que entrar aí para o governo, né, ajudar e tal. Então, eu acho que Você tem uma bolsa, tem algo que do ter. tipo, né? Se não tem, fica difícil de conseguir pagar. E eu consegui, eu trabalhava 6 horas, trabalhava das 7 a 1 e ia para Mogi. Lógico que na minha época também só tinha Brás Cuba, lá tinha a UNG, né, que era de Mogi, que eram 2 faculdades, tinha aqui de Guarulhos, e tinha a Mackenzie, tinha a Getúlio lá, que é uma faculdade que podia pagar. E hoje, graças a Deus, tem faculdade para todo lado, né? Só estudar e Não, a maioria do pessoal aqui do bairro também fez tudo em Mogi. Eu tinha até um amigo que era psicólogo, ele era cadeirante, ele foi fazer faculdade em Mogi. Falei, era porque ele infelizmente já faleceu, né? Mas ele foi fazer em Mogi. Na UNG, né? A faculdade. Meu tio fez administração em Mogi. Que é o que tinha, né? Na época, era o que falou, tinha. Né? Eram 3 faculdades que dava mais para o pessoal de menos, que tinha menos recurso, né? Para pagar ou não. Era essa, porque a Mackenzie sempre foi cara, nunca deu, né? É uma faculdade que até hoje ela é bem carinha. E para pagar era difícil. Agora, a Mogi dava para pagar, a Brás Cuba era uma faculdade na época, ela não tinha nem todas as áreas, né, para ser uma universidade, na época que eu estudei. Hoje não, hoje ela já é uma universidade, mudou de lugar, inclusive, mas na minha época não. Mas dava para pagar, com salário de meio período a gente pagava a faculdade. Hoje, olha, trabalhando 8 horas, o pessoal não está conseguindo. Eu não consegui pagar a minha direito. Acho que o Everton também não conseguiu, né? Parece, porque me comentou comigo. Difícil. Não, mas eu acho que é importantíssimo, porque
Essencialmente sobre a questão da mulher, por exemplo, uma mulher casada com um filho, então trabalha. Além disso, para se qualificar no mercado de trabalho, tem que estudar, então é uma jornada tripla. E a criança fica com quem? Aí, na expectativa de que talvez o pai possa ficar no período noturno, que ela estuda no noturno. Então, é um ciclo que, em questão de tempo, quando você para e pensa, a mulher tem menos tempo. Porque aí você vai chegar. E isso falando de uma criança já grandinha, vamos dizer, uma criança que consegue já comer sozinha e coisas do dia a dia sozinha, que já é uma ajuda enorme. Mas se você tem uma criança pequena de 4 anos, que aí, por exemplo, deixa meio período na creche, ou deixa meio período com alguém, esse período ou você fica no lar com a criança e exercendo o papel de mãe nesse período, ou então vai estudar, mas estudar a criança vai ficar com quem? Então é um paradigma, é um ciclo vicioso, né? Então a mulher às vezes tem que ter ou empregos de meio período, ou abandonar o ensino superior, ou outros tipos de qualificação técnica, por uma questão de estrutura também, né? Uma estrutura que é esperada da mulher ficar em casa com a criança. E honestamente é muito difícil você achar um parceiro que aceite que você vai se qualificar e que ele fique responsável pela criação de uma criança. É um paradigma que eu não conheço em casos de amiga que engravidaram, que têm seus filhos hoje em dia, todas abandonaram o ensino superior, assim, porque é isso, aí trabalha, chega em casa, deixa o dia, por exemplo, o dia a criança fica com a mãe, né, com a avó, no caso, e aí à noite é a responsabilidade. Hoje em dia tem cursos EAD, mas até os cursos EAD você precisa de uma dedicação presencial, física, de dinheiro, né? Então, eu acho que são alguns desafios que, por exemplo, o Estado não fornece uma estrutura específica para o desenvolvimento da mulher, né? Até sobre licença maternidade, por exemplo. Tem países na Europa que a licença maternidade é de 1 ano, de 3 anos, né? Acho que a Suécia, se eu não me engano, eu vou falar alguma besteira, mas são 3 anos. Então, imagina, 3 anos de licença maternidade, de voltar meio período para cuidar do filho. Então, é coisas que, por exemplo, não sei, na sua época tinha licença maternidade, mãe? Quando você teve o Everton a primeira vez? Quando eu tive o Everton, o auxílio maternidade era de 96 dias. 96 dias. Hoje aumentou para 4 meses, né? Agora. Acho que agora é mais de tempo. Na minha época era 3 meses também, quando você me teve. Fui a Então, última, foi o primeiro. eu não cheguei a pegar esse tempo maior. Depois desses 3 meses, eles davam, se tivesse aumentando, mais 15 dias, que eu me lembro. Mas existem exceções de casais que realmente existe um companheirismo entre mulher, né, e o marido, né, homem no caso. Então, a Lucila é uma amiguinha nossa, a Paloma conviveu, acho que um pouco com ela, conviveu mais foi Juliana. Ela mora na Irlanda e ela teve gêmeas, né? E lá realmente o tempo de maternidade lá da pessoa ficar um pouco maior. E o que eles combinaram? Ele não quis deixar as meninas, né, as gêmeas, na creche de jeito nenhum. Como ele trabalha à noite, ele é cantor, né? Trabalha em barzinho, essas coisas, lá na Irlanda, ele cuida de dia e ela fica com as crianças à noite. Então, eles combinaram dessa forma para poder manter as crianças na família, sem ter que, né, logo de início, assim, tão pequenininhas, né? Agora elas já fizeram 1 aninho, né? Já está maiorzinha, mas ela já voltou a trabalhar. E eles se ajudam, mas isso é difícil de se conseguir, viu? De conciliar dessa forma. Então, ainda hoje, para a mulher, fica a parte mais sobrecarregada, infelizmente. Por mais que o marido tente ajudar, sempre sobra, não tem como. Acho que já é estigma da mulher, né? Não sei. Por mais que ele seja companheiro em tudo, sobra, não adianta. Já foi criado assim, né? Desde que a sociedade começou, a mulher sempre abaixo do homem, que não é legal, mas tá mudando bastante coisa. A gente está vendo aí que a mulher está conseguindo se libertar bastante. E aqui, para nós aqui, eu vejo que tá, pelo menos parece que o governo
tem investido um pouco, né, para dar um pouco mais de liberdade para a mulher com creche, com algumas outros benefícios que elas podem conseguir aí. Eu, na minha época, não tinha nem isso. Né? Não existia essa história de creche, não, para deixar criança. Se você quisesse, tinha que pagar. Então, já ajuda, né, para essas que mais precisam, mais da periferia, para se libertar de casamentos indesejados aí, para poder sobreviver. Mas é isso. Eu realmente não sei se o dia que foi decretado influencia muito nessa liberdade para a mulher, não. Para mim, não vejo. Agora, as mais novinhas aí, eu não sei. Mas e aí, vocês, homens, você acha que, eu não sei a opinião de vocês, você acha que esse dia mudou alguma coisa com relação do homem pensar em relação à mulher? Boa pergunta. Uhum. Que é percebido hoje em dia que está voltando um novo conservadorismo, né? Tem muitos homens aí surgindo até, não sei se ela já ouviu falar alguns termos, alguns grupinhos aí, tipo termo Red Pill, não sei se ela viu falar. São os homens aí da minha idade, da idade do seu filho, do Everton, né? Até mais novos, né? Que eles desejam mulheres que sejam. Submissa. Eles falam como se fosse na época medieval, né? Não, não estou sabendo disso, não. Submissas, Sim. né? Assim, que sejam mulheres do lar, que fiquem em casa, tomando conta da família, que tenham filhos e seja isso. Nada além disso. Né? Mas também essa mulher, ao mesmo tempo, ela tem que ajudar ele a pagar as contas. Como se ela não trabalha? Então, esse porém aí que acontece. Essa questão aí que rola. Então, é um momento muito louco que nós estamos vivendo atualmente, né? Que as mulheres ganharam poucos direitos, mas está um grupo de homens surgindo que estão querendo tirar esses direitos das mulheres também, né? Então, está aceitando está falando que a mulher tem liberdade demais de escolha atualmente, né? Isso acho que é algo bem preocupante. Mas pelo menos que eu percebo sobre esse Dia da Mulher, que a ideia foi interessante, né? Sabe que é interessante falar de como o motivo surgiu esse dia? Eu acho que, claro, né? Para mim, eu acho muito triste, entendeu? Elas terem que acontecer de morrerem numa empresa queimadas lá, sofrendo escambau, para depois decretar o Dia Internacional da Mulher. Que porcaria foi essa? Né? Tudo bem, elas estavam lutando por uma situação melhor, mas eu não sei. Talvez, por exemplo, como você está dizendo aí que existe já esse tipo de situação aí que está surgindo aí. Agora, você imagina ter que algumas mulheres aí ter que se sacrificar novamente para tentar conquistar aquilo que já era dela de novo. Quer dizer, não tem muito sentido isso aí. O que está acontecendo na cabeça desses homens? Eu não sei. Então, e pior que tem assim, tem políticos que a gente vê deputados aí, um dos vereadores mais votados do São Paulo, não vou lembrar o nome do rapaz agora. E tem essas ideias bem conservadoras, né? Não só contra as mulheres, mas contra também os gays, né? Negros e assim por diante. Né? Essas ideias bem retrógradas, né? De querer voltar à época, sei lá, 100 anos atrás, mais ou menos, assim. Que era como se fosse bom. Então, é uma luta muito grande. Até se falar, pois é, uma palavra que virou tabu atualmente, falar de feminismo. Falar feminismo, nossa, o que é isso, feminismo, essas mulheres loucas. Eles entendem que, assim, se a gente dá direito para as mulheres, a gente já está tirando o direito dos homens, uma coisa assim. Então, tem uma galera, tem uns homens que estão surgindo aí, você vê até políticos, né, que estão lá no Congresso, no Senado, enfim, Câmara de Vereadores, que eles têm uma ideia bem errada. É perigoso porque eles estão num lugar que eles são responsáveis pelas leis e tudo mais, né? Então, ele tem essas ideias aí de que as mulheres estão com muitos direitos que não deveriam ter, né? Assim, infelizmente. O Everton acho que pode mostrar isso para a senhora melhor. Né? Eu nem Agora sabia. não vou conseguir Pra ser sincera, eu nem agora. sabia disso aí, não. Que estavam surgindo. Assim como tem esses daí que são a favor do Hitler, né? Tá aparecendo essas pecinhas aí. Não, infelizmente está. Felizmente está surgindo. Está sendo um momento muito louco na nossa época agora. Que doideira. E está surgindo um momento muito doido, muito complexo nesse momento agora, que é de voltar a ser o que era antes, né? Então é um momento muito difícil.
Assim, quando a data em si era uma data interessante, né, de reflexão pelo direito das mulheres, se fosse isso. Mas eu também, sei lá, eu percebi que virou algo meio comercial, né? Parece que foi meio sequestrado essa data, assim. Que nem a Paloma estava